Oi, gente, galerinha do sétimo ano. Vamos começar hoje com a correção dos exercícios, né, que eu falei para vocês na semana passada. Então vamos lá pegar a página, né, capítulo 3, página 54. Primeira questão. As fotografias a seguir apresentam plantas que são popularmente chamadas campainhas. Leia com atenção as legendas e responda. E tem duas plantas aqui, né? Aparentemente diferentes, né? Mas as duas com o nome de campainha, que é um nome vulgar, né? A primeira é Eudímio noscriptus, né? Que é o nome científico. E a segunda, Campanula rotundifolia. São dois nomes diferentes. Aí a primeira questão é, letra A. Qual é o provável motivo por essas duas plantas serem conhecidas popularmente como campainha? Elas, apesar de serem diferentes, né, ela tem uma característica parecida, né, que as duas têm forma de campainha. Aquela campainha que a gente bate assim, ó, que a gente às vezes vê no filme, né, não é campainha de casa, que a campainha de casa é totalmente diferente, mas aquela campainha que quando a gente bate, tá em algum lugar e quer chamar alguém e faz isso aqui assim, então as duas têm esse mesmo formato. Então a primeira resposta é porque as duas se parecem com uma campainha, né? Letra B. Essas plantas são da mesma espécie e ou do mesmo gênero? Explique como você chegou a essa conclusão. Primeiro, elas não são nem da mesma espécie nem do mesmo gênero, porque o gênero, né, como a gente já viu, é o primeiro nome, tá? Então, o primeiro nome ali, uma é Eudimion e a outra é Campanula. Então, elas não são do mesmo gênero, consequentemente, não são da mesma espécie, tá? Então, essa resposta daí já está dada. Não são por quê? A princípio, porque justamente por causa do gênero, tá? Porque o gênero é diferente. Para classificar a letra C, tá? Para classificar organismos vivos, é necessário mais do que a observação dos aspectos físicos e visuais, como a forma e a cor. Explique com suas palavras que critérios os cientistas utilizam atualmente para classificar esses seres vivos. Então, o que quer dizer aqui? Eu não posso classificar os seres vivos só conforme o que eu vejo, né? Cor, formato, cheiro. Não posso classificar só assim. Eu tenho que ir mais a fundo, mais profundamente. Então, eu tenho que olhar no microscópio, eu tenho que ver qual o sexo da planta, qual o sexo do bicho, tipo de célula, né? O DNA dela. Então, eu tenho que ver essas características, né? Não só as características externas, como as características internas também. O metabolismo delas. Para a gente classificar, é importante a gente saber tudo isso, tá? As características externas e as internas também, o que a gente não pode ver. Também é muito importante para classificar os seres vivos, tá? C, né? Letra D. Baseado no exemplo acima, explique com suas palavras qual a importância da nomenclatura científica. Quando a gente começou a estudar a nomenclatura, eu falei para vocês, usei o exemplo, já pensou da gente chegar no supermercado e não ter nenhuma placa, não ter nada indicando onde está cada objeto que você quer, cada coisa que você quer comprar? Você ia achar, você ia conseguir achar tudo que você quer comprar? De repente você até ia, tá? Mas uma hora que você, um tempo que você levaria de tipo 20 minutos para você comprar alguma coisa, você ia demorar 1, 2, 3 horas, né? Por quê? Porque não estava identificado, né? E a nomenclatura justamente é para isso, para identificar os seres. E na nomenclatura científica, a gente vai universalizar, que chamam, né? Palavra bem essa, os seres vivos. Vai fazer com que o mesmo canis familiares, que eu sei que é aqui do Brasil, vai ser do México, vai ser dos Estados Unidos, eu sei que eu vou estar falando do mesmo ser vivo. Então, para isso que a gente tem o nome científico, para ficar mais fácil os estudiosos localizarem, para ficar mais fácil os estudiosos saberem, mesmo tendo várias línguas diferentes, que a gente está falando do mesmo ser vivo, tá? Então, isso que é a importância da nomenclatura.
Número 2, né? Segundo aí. Sobre nomenclatura e classificação de seres vivos, analise as afirmativas a seguir. Em seguida, reescreva as frases incorretas em seu caderno, corrigindo-as. Aí tá aqui, ó. Em Homo sapiens, a palavra homo refere-se ao gênero e a palavra sapiens ao nome específico da espécie. Correto, tá? O que vai determinar a espécie é o último nome e o primeiro nome vai determinar o gênero. Certíssimo. Letra B. Os nomes científicos podem variar de acordo com a localidade. Já os nomes comuns são os mesmos para todas as regiões do mundo. É totalmente o contrário, tá? O nome científico é o mesmo em qualquer região do mundo, tá? Já os nomes comuns, que a gente chama de nome vulgar, isso vai diferenciar para cada região, tá? Cada região, para cada país, para cada estado. Às vezes, em um mesmo estado, um determinado ser vivo é conhecido por uma coisa, por um nome. Você anda mais um pouquinho, é conhecido por outro nome, tá? Não vê a abóbora, o jerimum, que é tudo a mesma coisa, tá? Então, isso é o nome vulgar. O nome científico, não. O nome científico, em qualquer do mundo que eu esteja, eu vou ter o mesmo nome científico. No caso nosso, Homo sapiens, tá? Então, eu posso estar na China, no Japão, na Indonésia, no Brasil, tá? Que eu vou ter o mesmo nome científico. Isso não muda. Então, vocês corrijam aí a frase, tá? Letra C. As espécies classificadas do mesmo gênero obrigatoriamente pertencem à mesma família? Sim. Por quê? Porque a família é um grupo de gênero. Então, automaticamente, ela vai pertencer à mesma família. Só vocês voltarem um pouquinho aí as páginas do livro, que vocês vão ver a ordem lá que a gente tem na taxonomia, tá? Letra D. Os nomes científicos sempre devem ser escritos em latim e itálico. Sim, sempre tem que ser escrito em latim e itálico. Só que aqui faltou, né, um complemento, que quando não dá para a gente escrever em latim, a gente tem que escrever de uma forma que sobressaia no texto, tá? Pode ser sublinhado, pode ser em negrito, não só necessariamente em itálico, que é aquele letrinha assim, tortinha, né? Então vocês podem colocar uma vírgula aí, também pode ser escrito em negrito ou em latim, mas tem que ser diferente do corpo do texto, tá? Sarcoranfus papa, tá? Linnaeus, 1758, é o nome científico de uma ave, da ave urubu-rei. O trecho que está entre parênteses indica o nome do autor que o descreveu e o ano em que isso ocorreu, corretamente, tá? Tudo que está aí depois do nome científico entre parênteses, né? Então, o nome próprio, né? E o ano que ele descreveu, tá certíssimo. F. Podemos afirmar que as espécies Canis latris, Canis lupus, Canis dingo, Canis aureus, Canis simensis pertencem ao mesmo gênero, porém são de classes diferentes, né? O que a gente pode fazer aí? Eles pertencem ao mesmo gênero. Como eu sei que é o mesmo gênero? Porque todos eles são canis, né? Então, eles pertencem ao mesmo gênero. Tá aqui, o que está escrito aqui? Pertencem ao mesmo gênero, porém são de classes diferentes. A classe é a mesma, porque a classe de todos esses animais aí, eles são mamíferos, tá? A única coisa que é diferente aí, eles são do mesmo gênero, da mesma classe, tá? Porque todos eles são mamíferos. A única coisa que difere aí são as espécies, porque eles são de espécies diferentes, porque o último nome lá está diferente, então indica que eles são de espécies diferentes. Mesmo nome, mesmo gênero, mesma classe, que são dos mamíferos, porém de espécies diferentes. Como eu vejo que são de espécies diferentes? O último nome sendo diferente, são de espécies diferentes, tá? Como eu vejo que é do mesmo gênero, tá? Canis, todos eles estão com canis na frente, então são do mesmo gênero. No caso, a família, a classe, você teria que pesquisar lá, né?
O que é uma classe, né? Quais são as classes que tem? A gente tem os répteis, os anfíbios, os mamíferos, né? Então, isso aí vocês teriam que pesquisar. Mas a classe são dos mamíferos, então todos eles têm a mesma classe. Aí tá, 3 aqui, tá? Muitas vezes, ao estudar um ser vivo, é necessário identificar sua classificação. Nesses casos, é comum o uso da chave de identificação. Nela, há frases que apresentam características que identificam o ser vivo em questão. Veja abaixo o exemplo de chave de identificação que facilita a identificação dos reinos dos seres vivos. Essa chave é o O, tá? Quando eu estudava, quando eu fazia curso, a graduação de biologia, a gente tinha uma chave dessa de botânica. Botânica é o que estuda os vegetais. E era uma chave desse tamanho, era um livro desse tamanho, tá? Aqui tá bem sintetizadozinho, né? Rapidinho vocês fazem. Mas a nossa, tipo assim, a gente estava na primeira página do livro, aí tinha alguma característica que a gente ia lá pro final do livro. Aí do final do livro a gente vinha pro início do livro. E às vezes a gente errava, né? E para saber, não tinha como saber onde estava errado. Então a gente tinha que voltar a fazer tudo de novo, né? Para poder identificar o erro e fazer a coisa de uma forma correta. Aqui já está bem sintetizado, então a gente faz rapidinho, tá? Aí tá aqui, ó. Nesses indivíduos que tem ABC, né? Eles estão dando uma dica, certo? Ó, é comum encontrarmos bolores em alimentos em decomposição. Esses seres vivos não realizam... Isso aqui é tudo para você descobrir o nome do ser vivo, tá? Esses seres vivos não realizam fotossíntese e, para se nutrir, absorvem nutrientes presentes no alimento, no ambiente. Aí a gente vai lá, ó. Lá na letra A. É comum encontrarmos bolores em alimentos em decomposição. Esses seres vivos não realizam fotossíntese e, para se nutrir, absorvem nutrientes do presente alimento. Aí na letra A. São seres vivos procariontes do reino das bactérias ou são seres vivos eucariontes? Aqui já dá uma dica que eles são bolores, né? E que se alimentam de matéria em decomposição. Então a gente já sabe que, né, a bactéria não é bolor, né? Eles até se alimentam em material de decomposição, só que não são bolores, né? Então a gente vai ali, ó, seres vivos eucariontes. Aí eles estão mandando você ir para a letra B. Beleza, letra B, tá? Na letra B, protozoários ou algas, reino dos protistas. Outros seres, vá para a letra C. Os protozoários aqui, e algas, eles não se alimentam de matéria em decomposição. Então, esse eu descarto. Então, a gente vai para a letra C, ó. Outros seres vivos, vai para a letra C. Aí você vai para a letra C. Apresentam cloroplastos na parede celular, celulose e realizam fotossíntese. Ali já está dizendo que não realizam fotossíntese, tá? Então, já não é o reino dos vegetais. Então, a gente tem que fazer o quê? Ir para a letra D, né? Não apresentam cloroplasto nem parede celular. Então, a gente vai para a letra D, né? Aí na letra D tá lá, ó. Alimentam-se ingerindo seres vivos ou partes deles, reinos animais, ou alimentam-se absorvendo matéria orgânica, reino dos fungos, né? O que vocês acham aí? Reino animal ou reino dos fungos? Reino dos fungos, né? Porque na própria enunciado ali, na própria dica, eles falam que eles não realizam fotossíntese e eles são encontrados em alimentos em decomposição, né? Em ambiente já se transformando. Então, eles estão ali por quê? Porque eles vão absorver aqueles nutrientes. A gente fez esse junto, tá? A resposta aí, no caso, ficaria A, B, C e D. No D, do ladinho, vocês coloquem fungos, tá? Fiz essa daí para vocês conseguirem entenderem fazer, como faz, né? Aí eu quero que vocês façam a B e a C, tá? Façam mesmo, porque eu vou olhar quando a gente voltar, tá?
Então, essa B e a C vocês vão fazer. Então, vamos seguir, tá? Lá para a página 56. Observe as imagens a seguir e leia as informações de cada espécie. Aí tá ali, os 2 nomes científicos, família, ordem, classe, tudinho ali bonitinho, tá? Então ali, ó, a que reino esses seres vivos pertencem? Cite alguns exemplos de outros seres vivos que podem ser classificados nesse reino. Bom, ali, né, a gente tá vendo os anfíbios, né? Os anfíbios são o quê? Reino animal, né? Então, a que reino eles pertencem? Reino animal, certo? Um outro ser vivo que pertence a esse reino é caracol, borboleta, né? Cão, gato, tudo pertence ao reino animal. Letra B. As espécies acima apresentam semelhanças quanto ao grupo em que são classificados: reino, filo, classe, ordem, família. Podemos afirmar que essas espécies pertencem ao mesmo gênero? Ó, o primeiro ali é Dendropisófos acreanos. O segundo é Filomedusa boliviana. Pertence ao mesmo gênero? Não. Por quê? Porque o primeiro nome é diferente. O primeiro nome de ambos ali, ó, os 2 são totalmente diferentes. Então, eles não pertencem ao mesmo gênero, tá? Se os 2 fossem iguais, pertenceriam, certo? Aí C. Um pesquisador está estudando o anfíbio, cujo nome científico é Dendropisófos minutus. Identifique a família, a ordem, a classe, o filo e o reino dos quais esses anfíbios pertencem. Isso daqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? O reino eu já sei que é animal, tá? Mas o restinho ali, né? A família, a ordem, a classe, vocês vão pesquisar e vão responder, tá bom? Não vou fazer isso para vocês, não. Vocês vão pesquisar e vão responder. Lembrando que eu quero ver tudo isso depois, tá? Letra D. Qual das espécies mostradas nas imagens provavelmente tem parentescos mais próximos com a espécie Dendropisopus minutus? Como você chegou a essa conclusão? O que vocês acham aí, ó? O gênero do que eu estou enunciando na questão C é o mesmo que eu estou enunciando lá no A, na amostra do animal A. É o mesmo gênero. Então, eles são parecidos, né? Então, ele tem uma grade familiar bem parecida. Então, como você chegou à conclusão? Porque eles pertencem ao mesmo gênero, então eles são parecidos, tá? Número 2, né, da página 56. Número 2 aqui. Alguns felinos bem conhecidos são onça pintada, o leão, o tigre, o leopardo. Seus nomes científicos são pantera onca, pantera léo, pantera tigres, pantera pardos, respectivamente. Realize uma pesquisa e encontre o reino, o filo, a classe, a ordem, a família que esses felinos são classificados. E, em seguida, pesquise imagens desses animais mostrando as características. Isso aqui eu também vou deixar para vocês fazerem, tá? Cada espécie aí, cada nome científico, vocês vão pesquisar, tá? E vão colocar ou no caderno, né, que é melhor. E eu vou listar depois, tá? Essa, número 8, questão 3, questão 3 da página 57. Aqui vocês vão completar, tá? Alguns nomezinhos que estão faltando, né? Tipo aqui, ó. Primeiro, não sei qual é o reino, mas eu sei que eles são procariontes. Aí eu já matei aí. Se eles são procariontes, quem eles são? Bactérias, tá? Então eu já marquei, eu já matei aí a charada, porque todo ser vivo que é procarionte é uma bactéria, tá? E isso vocês vão fazer no resto. Vocês mesmos vão fazer, tá? Porque depois eu quero ver. Vocês têm esses conhecimentos tudo aí no livro, nas aulas que a gente teve. Então, vocês vão preencher o quadrinho, tá? Número 4, também é super fácil, tá? Vocês vão colocar isso aqui, eu não vou corrigir, né, gente? Vocês vão fazer isso daí para depois eu ver, né? Vocês vão classificar, vão colocar os seres vivos ali na ordem,
né? Na ordem ali, animal, vegetal e fungo. Depois vocês vão escolher o reino com maior número de indivíduos e organizar em grupos e subgrupos. E vocês vão explicar os critérios que você utilizou para fazer as subdivisões. Você vai pegar o maior grupo, tipo aqui o grupo do animal, e você vai dividir ele em outros grupos. E nesses grupos que você dividiu, vocês vão explicar por que vocês utilizaram esse padrão para você dividir esses grupos, tá? Isso daí tudo vocês vão fazer, que eu vou querer ver quando a gente voltar, tá? Beijo para vocês, bom final de semana, saúde para todo mundo e a gente se vê semana que vem, tá? Beijo!